E se uma história bem simples sobre um sábio e um porco pudesse mudar completamente a forma como a gente enxerga o compliance corporativo? Parece meio estranho, né? Mas essa pequena parábola tem uma verdade muito, mas muito profunda sobre a maturidade ética das organizações. Então se prepara, porque esta análise não é uma apresentação de negócios comum, não. A gente vai mergulhar numa história que começa lá no alto de uma montanha e termina bem no meio da sala de reuniões moderna. A nossa história começa aqui, com uma lição. Ou, pelo menos, com o que parecia ser uma lição. Temos dois aprendizes contando um fato para o seu mestre, super convencidos de que eles já tinham sacado toda a moral da história. Eles descrevem a cena com todos os detalhes. Um sábio, no meio da sua peregrinação, encontra um fazendeiro numa situação complicada. O porco dele, pesado pra caramba, empacou e não queria mais andar, bloqueando a trilha. E o sábio, sem nem pensar duas vezes, ele bota o bicho nas costas e o carrega por quilômetros. Um ato assim de pura compaixão. E essa é a pergunta-chave que os aprendizes fazem para o mestre. Eles querem saber o porquê. Querem a moral da história, a lição escondida por trás de um ato tão generoso. E, vamos combinar, tão incomum. O que motiva uma pessoa a ter todo esse trabalho? E a resposta do mestre, nossa, parece perfeita. A mais sábia possível, né? Ele explica que o ato não foi bem pelo fazendeiro nem pelo porco. Foi um reflexo da natureza do próprio sábio. Os aprendizes, claro, ficam satisfeitíssimos. Para eles, a lição estava aprendida. Só que aí o destino adora uma reviravolta. No dia seguinte, eles dão de cara com o próprio protagonista da história. E depois de um dia inteiro de conversas profundas, os aprendizes não aguentam a curiosidade e decidem confirmar a lição direto da fonte. E aqui a história vira. A resposta do sábio não é nenhuma lição de moral. É uma total falta de memória. Ele olha para eles genuinamente confuso, tipo, que porco? Os aprendizes ficam sem chão e o mestre fica em um silêncio total. É só na descida da montanha que a ficha cai. O mestre começa a rir, mas ri muito. Uma gargalhada de quem acabou de ter uma revelação. Ele percebe que a interpretação dele estava completamente errada. A verdadeira lição não era sobre decidir fazer o bem. Era sobre o bem ser algo tão natural, mas tão natural, que nem sequer vira uma memória. Tá, mas e o que essa história toda filosófica tem a ver com o mundo corporativo? Tudo. Ela nos dá um mapa perfeito para entender os níveis de maturidade ética de uma empresa. E são 3 níveis bem distintos. Então vamos lá, como isso funciona na prática? No primeiro nível, o do aprendiz, a empresa só age na base da pressão. Por exemplo, só implementa regras de privacidade de dados depois que um concorrente leva uma multa gigantesca. No segundo nível, o do mestre, a ação já é consciente. A empresa anuncia com orgulho os milhões que investiu em compliance. É ótimo, mas ainda é uma espécie de performance. E no topo, o nível do sábio. Aqui, a ética é instinto. Aquela oportunidade de negócio que é meio cinzenta, mas super lucrativa, ela nem é discutida. É descartada na hora porque simplesmente não combina com quem a empresa é. Muitas empresas acham que chegar no nível do mestre é o ponto final. Mas tem um problema sutil aí. Ainda existe uma separação. A ética é tratada como um departamento, sabe? Um programa, uma campanha de marketing. É algo que a empresa faz e não algo que a empresa é. É uma peça que precisa ser encenada e aplaudida. É exatamente aqui que a parábola revela sua maior sabedoria. A diferença crucial não é entre fazer o certo ou o errado. É entre a ação consciente e a ação natural. O objetivo final não é se lembrar de ser bom, mas sim esquecer que existe a possibilidade de ser outra coisa. Olha só a diferença na mentalidade. O mestre age de forma ética e ele sabe disso. Ele tem plena consciência. Ele carrega o peso da virtude. Cria uma história em volta daquilo. Vejam nossos prêmios de ética. Já o sábio, ele age e esquece. Para ele não tem peso, não tem mérito, não tem história para contar. A integridade não é algo para ser divulgado. É simplesmente o jeito como as coisas funcionam e ponto final. Ok, então a pergunta de $1 milhão é: como uma organização faz essa transição? Como se passa de mestre para sábio? Olha, não é fácil, mas existem alguns movimentos estratégicos que ajudam a cultivar essa cultura de integridade natural. Primeiro, integração. Se a ética ainda é um departamento isolado, um checklist a ser cumprido, a empresa ainda está no nível mestre. A ética precisa estar no DNA de cada decisão de negócio. Segundo, normalização. Se é preciso fazer campanha interna para promover a integridade, é porque ela ainda não é o padrão.
Ética de verdade não precisa de aplauso. E terceiro, e talvez o mais importante de todos, as pessoas. É preciso contratar e promover gente que já esqueceu do porco. Pessoas para quem fazer o certo é instinto, não uma escolha consciente. Agora, fica uma pergunta para a gente refletir. Pensemos na organização onde trabalhamos. A ética por lá ainda depende de ferramentas externas como manuais de conduta, treinamentos obrigatórios e campanhas de comunicação? Se a resposta for sim, não tem problema nenhum. Estar no nível do mestre já é uma conquista e tanto. Muito melhor do que ser um aprendiz. Mas é fundamental entender que esse não é o fim da jornada. Existe um nível de integridade ainda mais profundo para ser alcançado. Então, um ponto central de toda essa reflexão é este. A verdadeira maturidade ética não está no ato consciente de fazer a coisa certa. Está em ser tão íntegro, de uma forma tão natural, que as ações corretas simplesmente acontecem, sem esforço, sem memória. Exatamente como o sábio, que esqueceu que um dia carregou um porco. Esse é o verdadeiro objetivo. Fica aí a reflexão.